Tudo certo? Eu sou Marcelo Hendrix. Eu sou Pedro Santana. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Furo na Rede 2024. No Furo na Rede de hoje, Pedrão, a gente vai falar sobre o Candangão, mas não só sobre a edição atual, né? Exatamente, Marcelo. Hoje a gente vai falar sobre tudo que já rolou desde o começo do Candangão até os dias atuais. Inclusive, as finais aconteceram nos últimos 2 finais de semana. Então roda a vinheta que a gente já começa. Antes mesmo de Brasília ser oficialmente inaugurada, a bola já rolava naquele local que seria a capital do Brasil, com equipes formadas por trabalhadores de órgãos públicos e das construtoras que irrigam a nova cidade. O futebol no início era uma opção de lazer, mas aos poucos foi ganhando tons mais sérios. Em 1959 aconteceu o primeiro campeonato brasiliense de futebol da história, e seu primeiro campeão, o Grêmio Esportivo Brasiliense. Nos anos seguintes, 2 times comandaram o futebol na capital, o Defele, com origem no Departamento de Força e Luz, e o Rabelo, que herdou o nome da construtora Rabelo. De 1960 até 1968, as equipes não ganharam a competição apenas em uma ocasião, em 1963, que foi quando a equipe do Cruzeiro do Sul venceu o campeonato. Mas as duas grandes equipes do DF eram o Defele e Rabelo. Ambas equipes foram 4 vezes campeãs, e o clássico vovô da capital federal, ou também conhecido como Rabelê, ficou na história da competição. Em 1970, nenhuma das duas equipes disputa a competição, e outros nomes começam a surgir. Dentre elas, o CEUB, equipe formada por alunos e funcionários do Centro de Ensino Unificado de Brasília, mais conhecido como CEUB, local onde nós estamos gravando esse programa, inclusive. Campeão do Campeonato Brasiliense de 1973, a equipe do CEUB foi convidada pela CDB, que hoje em dia é a CBF, para disputar o Campeonato Brasileiro daquele ano. Com isso, o time se tornou a primeira equipe brasiliense a disputar a principal divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol. Avançando um pouco na história, em 1976 o campeonato entra em sua era profissional. E a partir desse momento, algumas equipes que disputam o Candangão até hoje aparecem pela primeira vez. No início da era profissional, quem mais chamou a atenção foi o Brasília. Foram 8 finais em 9 anos, sendo 7 títulos e apenas um vice. Gama em 79, Taguatinga em 81 e Sobradinho em 85 e 86 também levantaram seus primeiros troféus. Na década de 90, outra hegemonia aparece, dessa vez a do Gama. A equipe dominou o cenário do futebol do DF. Foram 8 títulos no período de 1990 até 2003. O Alviverde foi pentacampeão de 97 a 2001, com destaque em 98, quando o Gama garantiu o título da Série B do Campeonato Brasileiro, sendo o primeiro time do DF a ser campeão nacional. E no final do século XX surge o grande rival do Gama, a equipe do Brasiliense. Criado em 2000, a equipe teve rápida ascensão e com apenas 1 ano de criação já havia conquistado a 2ª divisão aqui de Brasília e chegava a sua primeira final na elite do DF. Com esse feito, a equipe foi até a Copa do Brasil e logo em seu ano de estreia chegou à final, mas acabou sendo derrotado pelo Corinthians naquele placar de 3-1 no agregado. De 2001 até os dias atuais, as duas equipes foram os principais times do DF. Para ter uma maior dimensão disso, desde então aconteceram 24 finais, já contando com essa de 2024. Gama e Brasiliense só não chegaram à final em apenas 4 dessas 24 finais. Dessa dominância das duas equipes, vale destacar os 6 títulos seguidos do Brasiliense, que aconteceram de 2004 até 2009. E as finais entre as equipes foram 6 no total, com vantagem para o Gama, que venceu 4 delas. Outra equipe que também chamou a atenção no século XXI foi o Ceilândia. Contando com a de 2024, foram 8 finais para o Gato Preto, e até então, 2 títulos. E para trazer o tema para o Candangão deste ano, a gente vai agora com um pessoal parecido com a gente, inclusive, que esteve no estádio Mané Garrincha para acompanhar os 2 jogos da final entre Capital e Ceilândia. Vamos acompanhar o primeiro? Então é isso, galera. Estamos aqui na Arena BRB Mané Garrincha para o primeiro jogo da final do Candangão no domingo de Páscoa, Ceilândia e Capital. Pedrão, como o Ceilândia vem para esse jogo? Vamos falar um pouquinho do Ceilândia então, Marcelo. Ceilândia hoje é mandante desse confronto. Jogo de ida e volta, então o Ceilândia hoje é dono da casa. Ceilândia que tem 8 finais de Candangão, somente 2 títulos, então estão indo em busca aí do tricampeonato. Artilheiro da equipe, Romarinho, logo atrás Felipe Clemente. Então, promessa aí de jogão, né? É isso mesmo, já o Capital foi o melhor time do campeonato disparado, né? Tem o melhor ataque e a melhor defesa. Isso antes das semifinais e depois. Falando um pouquinho como foram as semifinais contra o Brasiliense. Primeiro jogo lá na Boca do Jacaré, 3-1 pro Capital. Jogo da volta no JK, 3-2. E as semifinais do Ceilândia, Pedrão? Semifinais do Ceilândia, o Ceilândia enfrentou o Gama, a forte equipe do Gama. Primeiro jogo lá no Bezerrão, 0-0. Jogo morno, assim como o Adelson gosta de jogar. O jogo da volta que impressionou. O Ceilândia abriu 4-0 no primeiro tempo e aí o Gama foi atrás do placar, marcando 3 gols na volta do segundo tempo. 4-3, Ceilândia na final. É isso mesmo, então é isso que a gente está aguardando. O primeiro contra o segundo colocado é um jogão. Então acompanha aqui com a gente algumas imagens e o pós-jogo com o Henrique Sucena. Fala galera, Henrique Sucena aqui. Pós-jogo de Ceilândia e Capital, primeiro jogo da final do Candangão 2024. Estamos aqui no Mané Garrincha, já vazio, para contar para vocês como foi a partida. Para quem estava esperando que ia ser domínio do Capital, que nem no jogo da primeira fase, né, que foi 5-1 pro Capital. Hoje foi bem diferente, o Capital saiu na frente, dominou ali o primeiro tempo, teve quase 70% de posse de bola, abriu o placar com o Cadu Baroni, mas aí na volta do intervalo o Ceilândia se ajeitou, conseguiu achar o gol de empate com o Kennedy e levou um resultado ali igual para o próximo jogo, né?
Grande decisão, então, sábado, aqui no próprio Mané Garrincha, dessa vez com o mando do Capital. Quem vencer, leva o título. Se for mais um empate, vamos para os pênaltis. Se você quiser ler mais sobre o jogo de hoje, só acessar lá no site da agência, a matéria é minha, pode ser. Valeu! É isso mesmo, Marcelo. O primeiro jogo acabou, agora faltam só mais 90 minutos para a gente saber quem vai ser o grande campeão do Candangão 2024. Então não vamos perder tempo e bora de novo para o Mané Garrincha para saber como foi o jogo decisivo. É isso, galera, já estamos aqui para o segundo jogo da decisão no Candangão. Vamos lembrar só um pouquinho como foi o jogo da ida. 1-1, um gol em cada tempo. No primeiro tempo, o Capital abriu o placar com um gol de Cadu Barrone. No segundo tempo, o Kennedy empatou e deixou essa decisão, que já ia ser muito boa, melhor ainda. Então acompanha aqui com a gente sobre tudo desse segundo jogo da decisão do Candangão 2024. Final dos 4 tempos da final. Os 2 do primeiro jogo e os 2 dos últimos. 1-1 no primeiro jogo e agora é 0-0 aqui. Resultado final, vamos ver agora nos pênaltis quem vai ser o campeão do Candangão 2024. Tô aqui com o Thiagão, goleiro do Ceilândia, pô, o brabo, né, dessa disputa de pênalti, pegou 4 pênaltis. Thiago, queria saber a sensação, o sentimento assim, 12 anos depois do Ceilândia campeão aí do Candangão, tu que foi importantíssimo desde o início lá, tu fez uma defesa absurda no jogo contra o Real, lá no começo contra o Defender na primeira rodada, foi se firmando cada vez mais. Quero saber qual o sentimento que você tem, assim, de ser campeão e ser o protagonista. Primeiramente, graças a Deus, né, cara, que sem ele eu não sou nada, né? Depois a minha família, que sempre tá ao meu lado, minha esposa, minha filha, meus pais, meus sogros e todos os amigos que torcem a favor e contra também, que são os inimigos, né, vamos colocar entre aspas. Mas eu procuro não ter inimigo com ninguém, sempre procuro estar em paz comigo mesmo. E, cara, as perguntas que você fez de sensação, essas coisas, cara, sensação única, né? Mais de 10 anos depois a gente conseguiu o tricampeonato. E Deus que apontou a estrela que tinha que brilhar. Não estou falando que sou eu não, mas assim, ele só me usou, sou só um instrumento usado nas mãos dele, né? Estou muito feliz. Caiu muita ficha ainda, né? Saudade da minha família, da minha casa. Aproveitar hoje e, se Deus quiser, descansar aí e ver o que acontece aí na temporada seguinte. De volta aos estúdios, agora a gente vai falar sobre quem se destacou nesse Candangão. Então se liga nas premiações individuais. Romarinho foi o artilheiro do campeonato com 9 gols. Caio Pirata, do Ceilandense, foi o atleta revelação. A seleção do Candangão 2024 ficou assim: Luan Santos no gol, Everton Silva na lateral direita,
Éder Lima e Euler formam a dupla de zaga e o lateral esquerdo, China, fecha a defesa. No meio de campo, Felipe Guedes e Marconi foram os volantes e Cabralzinho o meia. Já o ataque ficou com Alas Pernambucano, Clemente e Romarinho. O técnico do campeonato foi o campeão Adelson, uma seleção com apenas jogadores e técnicos do Ceilândia e do Capital. Inclusive, Marcelo, falando em destaques individuais, nós falamos com o artilheiro do campeonato, Romarinho. Dá uma olhada. Tô aqui com o Romarinho, cheio de troféu na mão, é de campeão, é de melhor atacante, é de artilheiro. Romarinho, como foi esse campeonato pra você e o Ceilândia agora campeão, cara? Cara, foi de muito trabalho, cara. Já vem de todo um trabalho da Série D, né? O professor Adelson manteve a base junto com a diretoria, o Ari. E esse trabalho já vinha desde a Série D. Infelizmente a gente não teve tanta sorte na Série D, batemos na trave para conseguir o acesso. Mas o trabalho foi continuando e agora a gente está colhendo os frutos. Campeão, graças a Deus. Cara, falar um pouquinho do seu campeonato, cara. Olha o tanto de troféu que você tem na mão. Como que você avalia o seu próprio campeonato? O que você achou, cara? Eu acho, cara, quem me conhece do meu dia a dia sabe o tanto que eu trabalho e sabe o quanto eu me dou nos jogos. É tanto que em alguns jogos eu saí com cãibra, eu volto lá atrás, dou carrinho, vou tirar a bola lá na bandeirinha defensiva, chego lá na frente para fazer os gols. Então tudo isso é fruto de muito trabalho, dedicação e graças a Deus, Deus vem me abençoando. É isso, pessoal. O Furo na Rede termina aqui. Espero que vocês tenham gostado. É claro, parabéns pro Ceilândia, agora tricampeão do Candangão, né, Pedrão? Exatamente, tricampeão do Candangão 2010, 2012 e agora 2024. Mas não foi só de final que a gente falou, né? Então, se você quiser conferir como foi todo o Candangão 2024, acesse agenciadenoticias.uniceu.br e confira nossas reportagens, produções, textos, matérias. De tudo, né?